Acho que a gente pode começar então, né? Quase 5 minutos já se passaram. Eu vou dar início então para a gente não atrasar muito e não ir muito além do horário. Então vamos lá. A mitocrítica sobre um corpo que cai. Pessoal, vocês devem lembrar que esse slide ele é para retomar um pouco da história e um pouquinho dos simbolismos que a gente vai ver a partir de agora, mas é muito rápido, logo a gente já vai para os filmes. Aqui, ó, é importante a gente lembrar que esse filme do Hitchcock, de 58, ele tem esse homem que está no slide, na figura principal, é o nosso protagonista, o Scott, interpretado pelo James Stewart. E ele, logo no início do filme, a gente vê que ele tem um problema muito grande com alturas, esse medo incontrolável de alturas, é acrofobia, o nome técnico dessa doença, e essa doença vai impedir ele de seguir a vida de policial, de detetive policial que ele tem. Mas o fato é que, no decorrer do filme, a gente vai ver que ele entra numa espiral descendente contínua, e isso vai levar ele a uma grande tragédia. Na verdade, as tragédias vão se acumulando na vida dele, especialmente depois que ele vê uma mulher que ele ama, ou ele julga amar, chamada Madeleine, chegar ao ponto do suicídio. A gente vai ver que isso vai atormentar ele profundamente, a ponto dele tentar reviver esse amor, recriando essa figura na pele de uma outra pessoa. Então, a imagem do duplo vai ser bastante importante aqui, não só a imagem do duplo, mas também o mitema do duplo. Lembrando que a imagem é algo que está no imaginário e o mitema já é algo transformado em mito. Mas, na verdade, o mitema é aquele mínimo denominador comum ou mínimo segmento de significação arquetípica para um mito. Mas então a imagem do duplo ou o mitema do duplo, como a gente vai ver aqui nessa história, que vai estar estimulando a história, vai ser importante, porque justamente como ele está sofrendo muito, ele está perturbado com a morte da Madeleine, ele acaba duplicando essa outra personagem, a Judy, e fazendo ela se transformar, então, novamente em Madeleine. A gente vê aqui a Judy em verde, nessa figura logo abaixo, aqui na primeira coluna, digamos assim, de fotos, ela aqui na frente de um espelho. E ele vai transformar ela em Madeleine, então, que seria essa mulher aqui da direita, transformada, né, criada como um duplo, uma cópia daquela figura original. E a gente vai ver que esses caminhos de circularidade que o Stewart passa no decorrer da história vão ser importantes para a gente fazer um entendimento do simbólico por trás do filme. Eu vou abordar também com vocês o mito de Ixion dentro desse filme e a queda simbólica, como já diz o filme, o título do filme, vai ser importante para a gente também. Essa queda que é física, como a gente está vendo ali em um momento de pesadelo dele, mas uma queda física que se dá em vários momentos do filme, está estimulada então pela queda simbólica. Então, o Scott vai sofrer essa queda vertiginosa, que é simbólica, mas é moral também, e é dinamizada justamente pela imagem ou pelo tema do duplo. Está tudo muito intrínseco, né? Tem uma simbiose muito grande entre esses simbolismos, esses fragmentos míticos. Inclusive, aqui do lado, numa figura, depois eu vou mostrar ela maior para a gente, é justamente um afresco de uma casa em Pompeia, uma casa muito antiga, naturalmente, que conta um pouco dessa história, conta visualmente falando, essa história da punição de Ixion por Zeus. Depois eu vou entrar em detalhes. Mas o fato é que, alinhado a tudo isso, existe uma noção também de manipulação e controle em função desse duplo. Depois eu vou explicar também. Essas duplicações e repetições trágicas que acontecem dentro do filme são super importantes e a gente vai chegar a alguma conclusão sobre isso no final da aula. Mas no filme a gente vai observar duas variações dessa personagem principal, a Madeleine. É curioso chamar ela de principal, na verdade ela não é uma personagem principal, a gente nem vai ver a Madeleine real em nenhum momento do filme. O que a gente vai ver são duas cópias dessa Madeleine que a gente nunca vai conhecer. A primeira eu chamo de Madeleine Judy, e eu vou explicar depois por quê. E depois surge um segundo duplo, ou uma segunda cópia dessa figura que a gente nunca viu, a Madeleine, que vamos chamar de Judy Madeleine. Eu explico depois tudo isso. Mas as duas, então, derivam dessa mulher, que é a esposa do Gavin Elster. É um personagem que se coloca como um grande vilão dentro da história, e ele é o marido dessa mulher que a gente nunca vai ver, que a gente nunca vai conhecer efetivamente.
a gente vai perceber que a Judy também ela vai estar enredada numa trama de duplicações e de repetições trágicas que envolvem amor e morte. Mas só um resumo bem geral, então, do que a gente tem para ver aqui pela frente, para vocês não ficarem muito perdidos, enquanto eu vou mostrando trechos do filme, que a gente vai começar a ver justamente agora, a partir dos 3 minutos e 25, é logo o início do filme, para começar, então, a avaliar ou fazer uma leitura simbólica ou a mitocrítica fílmica desse filme inteiro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para liberar a tela para vocês, onde foi parar, às vezes ela some, aqui ela está. Deixa eu liberar, então, o filme para a gente ver. AR com o som. Aqui. Vou fechar minha tela também para melhorar toda a conexão. Vocês já devem estar vendo agora a tela do filme. Parando por aí, porque eu gostaria até de deixar nessa cena, quer dizer, nesse plano, né, esse enquadramento muito importante também para o filme, mas vejam que ele buscava uma volta no tempo, ele fala assim, pelo menos, justamente para poder resolver algumas questões. Como ele é um detetive, ele tinha que resolver o caso, ele queria botar a figura que ele achava, a mulher, que ele achava que tinha a ver com o caso, na cena do crime para tentar desvendar o caso, afinal de contas. Mas ele também faz uma volta no tempo para se ver livre da culpa da morte daquela mulher que ele amava. Ele queria entrar em contato de novo com o trauma para poder se livrar do trauma, inclusive se livrar da própria acrofobia, né? Dessa possibilidade, dessa doença incapacitante que ele tem. E isso de fato acontece. Mas é engraçado, ou pelo menos muito trágico, que essa volta articulada é um puro drama, né? Essa volta que ele propõe é drama do início ao fim, é uma tragédia do início ao fim. Quer dizer, ele acaba provocando a morte dessa outra mulher. A gente não sabe, eu não sei, pelo menos, depois eu pergunto para vocês, mas se ela se jogou ou se ela se assustou com a chegada da freira e acabou perdendo o equilíbrio e caiu, ou realmente ela buscou a morte para poder se livrar da culpa e da punição da justiça. Eu não sei exatamente o que acontece, mas ela cai. Então, quando ele busca um retorno ao passado para poder se livrar dos seus medos, dramas, demônios, da sua própria doença, para tentar resolver o caso, na verdade, para acertar contas com o destino, é isso que ele está fazendo também, ele acaba sacrificando, me desculpem, a Judy num processo quase ritualístico, né, que propõe essa volta do retorno, quer dizer, a volta do eterno retorno, a atualização do eterno retorno por uma ação que é quase ritualística. E isso causa a morte, novamente, dessa figura feminina. E isso, antes, ele tinha um retorno do duplo, das duplicações, das possibilidades de cópia, agora existe um retorno da morte, novamente. Da morte de alguém com quem ele se relacionou. Deixa eu abrir minha câmera aqui. A morte de alguém que teve contato com ele, uma mulher com a qual ele estava se relacionando. Ele também tinha alguma coisa pela Judy, mais ou menos claro, isso estava ficando, mas ele também queria saber o que estava acontecendo, ele estava colocando tudo em relação. Então, uma pessoa que causou uma grande dor na vida dele, mas agora no final eles se beijam também. Então ele estava nesse processo transitório, mas quando ele propõe uma volta ao passado para tentar resolver seus problemas com o destino, seus problemas com a culpa, com a depressão, com a ansiedade, ele acaba causando essa morte. Então, na verdade, o que a gente vê é um retorno da morte novamente, um retorno da morte de alguém que ele amava ou tinha paixão, ou se apaixonou recentemente. Quer dizer, é um castigo contínuo que ele vem sofrendo, uma punição contínua, similar, redundante, recorrente, circular, né, espiral, porque a gente vê as coisas acontecendo novamente em outras situações, não são sempre as mesmas, então não é exatamente circular, mas é mais espiral, é algo que é parecido, mas muda, e isso tudo está impregnado nele, está impregnado no filme, mas acima de tudo no personagem principal. Então esse castigo contínuo é alguma coisa que ele sofre, é uma punição eterna que ele está sofrendo. E a gente poderia imaginar que essa cena final poderia ser um encadeamento de uma nova recorrência da trama cinematográfica, porque de novo ele está vendo um corpo morto lá no chão, como aconteceu com o policial, como aconteceu com a Madeleine, que foi jogada pelo marido, que ele imaginava ser a mulher que ele amava, Madeleine Judy,
né, aquela primeira cópia. Então, a gente vê que, na verdade, a volta da tragédia, a volta da morte, a volta do amor, estão sempre em ciclos. Isso acontece continuamente dentro do filme. Como eu tinha dito, Eros e Thanatos alinhados frequentemente pela narrativa mítica. Amor e morte estão sempre em alinhamento, contraposição e em complementaridade também. Isso está claro no filme, pelo menos do ponto de vista mítico, mas eu acho que narrativo também. Quer dizer, a história traz isso para a gente. Então, conclusões com relação... Ah, sim, alguém quer falar? Diga lá. Danilo, tem um detalhe que Diga. eu só observei agora. Quando eu fiz como ouvinte psicanálise na UFRJ há muitos anos, um dos professores, porque eu era ouvinte, eu não sabia se eu mudava de curso ou não, e estava entre a arte e a psicanálise. E esse professor me mandou assistir um monte de filme de Hitchcock, porque eu ainda também assistia direito lá no centro do Rio, porque eu também achava que queria fazer direito. Adolescente quase, né? Já devia estar com meus 19. Ele me mandou ver um monte de filmes do Hitchcock e um detalhe muito interessante nessa releitura foi ele questiona muito o porquê alguém que está se suicidando grita. E ele questiona ela, por que você gritou? Porque ele não entendia. O suicida não vai gritar. O suicida está buscando a morte, né? Só grita aquele que está negando o salto, né? E é provável, é muito provável, que essa menina também sofresse de algum trauma e por isso foi usado por aquele amigo que juntou os dois nessa trama, né? Que é uma trama criminal e com todo o viés das fraquezas, né? Das falhas psicológicas, né? Então, eu percebi isso quando essa freira aparece, que eu não lembrava, sinceramente, dessa freira tocando o sino num determinado horário e essa menina tão amedrontada pular de medo. Quer dizer, ele volta nessa cena, ele enfrenta a sua psicose, enfim, a sua falha na psique, ele, como é que se diz, faz essa travessia, mas ela não, né? Então, ela repete o mesmo berro. Enfim, foi isso que eu reparei. Eu não entendi se na tua leitura, que eu achei super interessante, é Magda, né? Que está falando, não apareceu o nome da pessoa, mas eu acho que é a Magda. Isso, eu. Magda, obrigado pela colaboração, mas eu não entendi se a conclusão é se a Judy seria suicida ou não. Pois ela Porque está... ela emite o grito. Pois ela talvez estivesse tão vulnerável na trama, psicologicamente, quanto ele. Porque quando ele a acusa de ter um envolvimento com o criminoso, né, com o autor de toda a trama, O Gavin, ele questiona, no meio disso tudo, o porquê ela teria gritado. Porque se a outra já estava morta, não foi a outra que gritou. E sim. ela não teve tempo de responder a ele, de que ela foi ameaçada pelo outro, porque ela também tem algum problema, enfim. Surge essa freira e ela, apavorada, pula e berra de novo, né? Eu achei O primeiro, um questionamento, um apontamento importante. Esse, eu não sou psicanalista, longe disso, até gostaria de ser, eu mas, também. o primeiro grito, pelo ponto de vista cinematográfico, pelo menos, que é o que eu posso falar, para mim é só para dar um clima maior de suspense e de tragédia para aquela cena.
Porque ainda que um suicida não emita grito, e eu não sei se isso é uma regra, mas o psicanalista deve saber mais do que eu, para a cena ficar mais tensa e o suspense ficar maior e a tragédia se consolidar na cabeça do espectador, o grito é fundamental, porque senão é só um corpo que cai, olha o nome, corpo que cai, a expressão, ali naquela janelinha do campanário, que ele está subindo pela escada, ele vê, mas o grito serve para complementar aquela cena, para dar um tom trágico para aquela cena que é justamente trágica mesmo, mas enfim, ele completa, o grito completa todo aquele ambiente. O último grito, agora que a gente escuta, para mim, não é de uma pessoa suicida, que teoricamente, então, não gritaria, mas é de alguém que está se matando, não por ser suicida, mas para fugir da polícia, da justiça, da Ou da prisão. culpa, pode Ou da ser. culpa, da É, culpa. Então, ela se joga. Claro que ela pode ter se assustado com o vulto, né? O vulto da freira, tudo pode estar misturado. Mas, para mim, ela dá um fim na vida, porque ela sabe que ela está completamente envolvida com o caso. E o outro já partiu, né? O Gavin já está na Europa há muito tempo, de repente até num país que não tem acordo de sim. extradição com os Estados Unidos, vai saber. Mas ela está naquele local do crime, o crime foi desvendado, sabe-se que ela está ali envolvida gravemente em tudo, afinal de contas ela fez parte E de as uma cena. acusações que ele faz talvez sejam pertinentes. Daí ela Exatamente. exato, tá certo. Né? Eu acho que o grito aqui ele está condizente, e o primeiro grito me parece que é algo cinematográfico para estruturar uma cena mais adequada. Mas eu adorei a colocação, porque realmente, né, a gente imagina, a gente não pode imaginar, pensar o que se passa na cabeça de um suicida, né? A gente está lidando com uma questão tão grave da vida humana e da condição humana aqui, como se fosse simplesmente uma cena de cinema. Não gostaria que isso ficasse marcado e registrado dessa forma. O suicídio é uma coisa gravíssima, deve ser captado porque está em volta essa dor, esse sofrimento mental psíquico, ele deve ser acompanhado pelas pessoas que estão em volta, e isso é algo muito grave e a gente deve lidar com o maior respeito e consideração. Sim, Mas por eu isso acredito que que é um apontamento importante que tu fizeste. o personagem é que destaca isso. Foi ele ali, como uma voz do Hitchcock, que questiona ela, o porquê você gritou. Porque Exato. Isso é, acontece. Danilo, E só um minutinho, só para complementar essa cena, eles vão subindo pela escada, ele vai desvendando o caso, vai colocando ela contra a parede, no sentido de tirar informações, como um detetive policial faz. E, de novo, eu volto agora para a questão da realização cinematográfica, o quanto essa cena é difícil para os atores, pessoal. Eles estão subindo uma escada circular, a câmera acompanha, eles vão tropeçando nos degraus, muito difícil isso tudo acontecer, a cena é de uma grande tensão também, então, mais uma vez, eu ressalto o poder de atuação dessa dupla, que eu gosto muito, e uma cena difícil de ser realizada, só para chamar atenção para isso também. Alguém chamou? Queria Danilo, comentar? foi. Com relação ao grito, eu lembrei de uma coisa que eu li, ouvi já faz tempo, que entre o ato e o arrependimento, essa é uma fração de segundos, né? Porque senão, uma pessoa que tenta suicidar, por exemplo, se jogando de uma ponte, quando ela cai na água e não morre, ela não se debateria, tentaria se salvar, ela ficaria quieta e deixaria se afundar. Normalmente, o que eu ouço falar é que quando a pessoa cai na água e não morre, ela começa a se debater para ela não morrer. Há um arrependimento muito rápido também, né? Então, eu acho que o grito, mesmo sendo suicida, ele pode ser procedente também, né? Acho que Agora, sim, eu vai acho saber naquele. A gente não é, sabe o que se passa na cabeça naqueles últimos segundos. Esse próprio arrependimento é algo que pode pesar também. mas eu acho que Mas ela se assustou. Assim, uma das possibilidades é ela se assustou e a rota de saída que ela viu correu para aquele vão. Ela não lembrava, não pensou, né? Ela queria se livrar daquele vulto. O que era aquele vulto? vejam que Né? legal quando o filme não explica as coisas, quando deixa as questões no ar para a interpretação de cada um. É É. muito mais rico, é muito mais interessante, é muito mais legal. Filmes hoje em dia que são explicadinhos, que deixam tudo. Filmes, eu gosto muito do Christopher Nolan,
mas ele tem essa necessidade de explicar, esmiuçar, né? É um pouco chato isso e acaba realmente impedindo a participação afetiva, que o Morin diz, no sentido de... Travou. Danilo, volte para nós, Danilo. Travou, Danilo. A última palavra é afetiva, que você falou. Afetiva. Morin, o afetivo do Morin. Há um espectro no ar. Alô, alô? Oh, voltou. Voltou. Eu não me lembro o que eu estava falando, né? Eu acho que eu estava falando do Hitchcock como alguém que deixa no ar o mistério e o enigma para a gente poder ficar pensando depois do filme, enquanto isso é muito mais prolífico do que um filme que explica tudo, né? Mas só querendo encerrar algumas questões de conclusão, né? Até fiz uma listagem aqui para não ficar nada de fora, umas conclusões com relação à queda simbólica, vai ser rápido. Essa queda que está a todo momento no filme, seja ela física ou simbólica, como eu vinha falando, que se torna mesmo um mitema fílmico, é algo que eu não botei na tese, que me ocorreu só agora, né? Então, um mitema que está dentro do filme, estimulando o filme o tempo inteiro. Recorrências da queda. O Scott sofre a vertigem e teme as alturas. Ele amarga a queda moral quando é obrigado a se aposentar. Ele tem que se aposentar por causa da acrofobia. É uma queda também que se dá. Ele cai de amores pela Madeleine Judy, aquele, supondo ser a Madeleine original, né? Aquele primeiro duplo. Ele testemunha o falso suicídio daquela figura caindo do campanário. Ele sofre uma queda onírica no pesadelo também, quando ele cai na cova. Ele cai em depressão e culpa pela morte, suicídio forjado. Ele escorrega num declínio espiral obsessivo pela morta, e aí ele vai entrando numa loucura muito grande. Ele decai naquela obsessão de transformar a Judy em Madeleine, uma figura que ele não conheceu propriamente dita, mas ele conheceu o primeiro duplo, e nesse primeiro duplo, ele quer transformar a Judy. E, assim, transformando a Judy, ele acaba causando a morte dela por queda, essa que a gente acabou de ver na cena final. Então, a queda é constante no filme, e eu só lembrei quantas vezes ela aparece, talvez até mais. A queda simbólica acaba dinamizando essa circularidade, ou melhor dizendo, essa queda espiralar, né? Uma queda espiralada, talvez. Esse giro contínuo e descendente, ele se mostra em vida e morte, vida, amor e morte, melhor dizendo. De novo, eu digo a espiral porque não é sempre as mesmas questões, elas mudam eventualmente, sensivelmente, por isso a espiral, não é circular efetivamente falando. Mas então, vida, amor e morte, nessa dinâmica espiralada, duplos e cópias que vão surgindo e vão mudando e mutando a todo momento. A questão da espionagem, da manipulação e do controle, a gente vê isso acontecer sempre com relação à figura feminina, seja Madeleine Judy ou Judy Madeleine, né? A original e seus duplos, estão sendo manipulados, espionados e controlados a todo momento, então é uma dinâmica recorrente. Mas também Gavin, quando tenta manipular o Scott, e faz isso efetivamente no seu plano, é algo que acontece. Noções de traição, obsessão e amor doentio são recorrentes também. O poder da duplicação, que a gente viu no mito com Zeus, que passa para Gavin e também para Scott. E a vertigem e a queda física. E daí a gente pode lembrar do Scott como policial, a Madeleine morta, que cai realmente, e a Judy Madeleine, essa última cópia, o segundo duplo, cai efetivamente. Então, uma queda física que se dá, né? As vertigens e as quedas acontecem também. Então, esse retorno mítico, ele ocorre em várias instâncias, em várias dinâmicas dentro do filme, e isso acontece o tempo inteiro, e a gente vai ver que vida, amor, morte, duplos, cópias, traições, obsessões, tudo isso se dá em movimentos obsessivos redundantes. Sempre vai voltar, sempre volta de uma forma diferente, volta de uma forma nova, única, mas sempre retomando algo que aconteceu antes. Então, eu acho que esse filme é maravilhoso, não só porque ele é um drama psicológico, um suspense psicológico
mas porque ele traz conhecimentos que são antigos e que estão lá no imaginário e que ajudam, são simbólicos, né? Ajudam a gente a interpretar de formas diferentes. Quer dizer, um filme que se explica, né? A narrativa fílmica, no final das contas, ela explica o que aconteceu em termos de cinema, mas ela está trazendo outros conhecimentos, e esses conhecimentos eles são interpretáveis justamente pelo ponto de vista do simbólico. Ana Maria quer comentar, por favor, Ana, fala com a gente. Boa tarde a todo mundo. Queria fazer só algumas colocações. Qual a falha de caráter do suposto herói do filme? A princípio, eu acho que a gente pensa, a dificuldade, ele tem a dificuldade de encarar as alturas, né? Assim, numa primeira leitura. Eu acho que a falha de caráter dele é a dificuldade em amar. Como você falou lá, ele como uma pessoa solitária, né? Todo o desenvolvimento desse personagem no filme mostra a dificuldade dele em encarar a realidade, o amor real. Ele vive só na fantasia, ele vive só no desejo, e um desejo de algo que é fantasmagórico, porque desde o início não existe essa personagem. A gente define um pouquinho dessa obsessão dele por essa mulher. Vamos trocar pela palavra fascínio, né? Ele tem um fascínio. E aí vamos para a mitologia. Fascínio é fascinus, é o deus latino guardião do quê? Da ereção do sexo masculino. A dificuldade dele de subir, de ter uma elevação, aí não só espiritual, que acaba sendo consequência, mas a dificuldade, a impotência desse homem diante da vida. É uma impotência que ele se achava potente como investigador, mas o filme mostra que a potência dele tem essa falha, ele não consegue. Ele cria uma mulher que não existe, ele manipula, é extremamente misógino, é um personagem que você... É um herói muito antipático, pelo menos para mim, e eu acredito para as mulheres, né? Fica difícil você ter uma simpatia por ele. Eu ia comentar justamente essa subida na escada final, como ele é violento, ele deixa aflorar essa parte obscura da mente, da psique dele. Como ele deixou, aí ele teve a potência, né? A potência dele é subir na escada e sendo agressivo, ele quase enforcou. Aquela cena de pegar pelo pescoço, ali ele mostrou toda a sua virilidade. Uma virilidade que levou a quê? A morte de uma segunda mulher. Ele acaba envolvido em dois crimes, né? E queria também apontar uma coisa que eu acho importantíssima, que é a trilha sonora baseada em quem? Na cena da ressurreição, em Tristão e Isolda, do Wagner, que também permeia esse filme. Não é? Cria-se uma tensão e não se resolve. Isso vai mostrando também a questão sexual. Uma tensão que não se resolve. E botar nesse pacote a dificuldade do próprio Hitchcock com esses assuntos relacionados ao sexo, à feminilidade, as cenas de amor, que, como ele disse lá no livro do Truffaut, né? A concepção entre sexo e amor, que é um pouco distorcida. Afinal de contas, esse menino ficou preso com 5 anos de idade na cadeia por alguns dias, porque o pai achou que ele deveria ficar de castigo. E eu acho que essa prisão é o eterno retorno do Hitchcock. Só isso. Obrigado, Ana. Olha, grande colaboração da Ana, trouxe questões que eu não tinha percebido e que agora já anotei para poder complementar, quem sabe em uma edição em livro. Muito obrigado. E eu tinha pensado aqui em comentar algumas coisas, eu fui cortando com medo da aula se estender muito. E nem foi, a gente está num tempo super bom. Mas eu tinha percebido coisas assim também, Ana Maria, com relação ao Scott. O Scott ele está num enredo oculto. Ele não sabe o que está acontecendo, ele está tão perdido quanto a gente no início do filme. Mas olha que interessante, eu anotei aqui e está lá na tese. A Madeleine Judy acaba, em função do plano do Gavin, acaba acentuando no Scott, estou lendo aqui porque eu não fiz essa revisão, qualidades de coragem e sedução que ele não tem. Ele não tem essas qualidades. Ele, na verdade, são qualidades que não condizem com ele, porque ele é degradado em falhar em ação, ele é fóbico, ele tem medo da altura, ele é inválido porque ele foi aposentado antes, ele está em um declínio
constante, ele é um cara que está em desconstrução. Mas o que acontece? A Madeleine Judy, a primeira cópia, o primeiro duplo que foi criado pelo Gavin, que queria enredar ele na trama inteira, faz valorizar qualidades que ele não tem. E essa importância da articulação do Gavin para transformar o Scott em alguém, digamos assim, interessante, em alguém que é, sei lá, um grande herói, um grande macho, quando na verdade ele não é. Ele é o contrário disso. Então, isso tudo acaba solidificando um enredo montado pelo Gavin para fazer o Scott se apaixonar por aquela mulher que é extremamente sedutora, mas para consolidar toda a trama. Eu acho que a tua fala vai ao encontro disso, que eu tinha percebido também, mas eu cortei porque realmente essa mitocrítica eu fiz ela mais longa de todas, ela é muito maior que a do Cidadão Kane. Então, eu fui tirando algumas questões, porque senão eu ia ficar muito louco aqui também, né? Muita informação. Diga Daniel, quem chama. Margarida, fala. na verdade, ele tem um comportamento, principalmente com relação às mulheres, de impotente. Pode comentar, Então, pode continuar. a busca dele, né? Quer dizer, ele, na verdade, toda a potência dele estava no trabalho, ou seja, no trabalho dele de detetive. Quando isso falha e é afetado pela morte do companheiro, ele fica sem chão. Então, para mim, toda essa questão, quer dizer, que você, sei lá, colocou super bem do espiral, etc., é uma busca dele da virilidade que ele, na verdade, que ele perdeu. Perfeito. Estou anotando aqui porque são complementações importantes que estão de acordo também com o que a Ana Maria comentou. Eu acho que tem razão, eu acho que tem muito disso. Inclusive, eu falei, né, tem uma personagem que eu não entrei aqui, é a Midge, que é a primeira namorada dele, ou a primeira que a gente vem a saber que ele teve. Acho que é colega de universidade e tudo mais, que continua amando ele, mas é uma mistura aí de uma namorada, meio mãe, meio irmã, é algo meio... não é tanto ela não é sedutora, ela é mais acolhedora nesse sentido fraternal ou maternal, mas enfim, ela ama ele e ele não quer nem saber, então ele foge Porque desse ela amor não é garantido. manipuladora, Daniel. Essa Isso, primeira, ela não é manipuladora. Ela é muito real. correto, Então, exatamente. nesse sentido, ele não sabe lidar. Não sabe Ele lidar, ele acaba fugindo de uma possibilidade de virilidade com alguém real, né? E ele continua na busca desse amor idealizado que ele não atinge e faz mal a ele. Perfeitas colocações, pessoal. Agora, eu acho que ele só se apaixona pelo duplo, primeiro duplo, porque ele consegue ter a sua única ereção, né? A sua única virilidade e tal, quando ele salva ela da água. Né? Aí ele fala, então ele retoma toda aquela potência que ele já teve, ou que ele acha que ele tinha, tal, parará. E aí ele vai pro romance com ela, que inclusive é um negócio, ele foi contratado, entendeu? Para protegê-la, não para seduzi-la, tá certo? Mas o outro amigo dele, muito amigo dele, né, provavelmente fez essa primeira tentativa de suicídio, né, forjada, entendeu? Exatamente para ele ter confiança, para ele continuar fazendo isso. Porque ele não queria seguir essa mulher, ele não queria fazer nada disso, ele não queria. Ele só vai fazer isso, né, porque ele consegue, por um instante, retomar essa potência dele que foi perdida, né, com essas quedas todas. Agora, Perfeito. Complementa muito bem o que foi dito até agora. Acho que casa perfeitamente, para ficar numa palavra aí ambígua, talvez, no caso do Scott, mas eu acho que é isso mesmo. Se tem um momento que ele atinge alguma proximidade com uma virilidade heróica, aquela que a gente sabe que é diarética, que é ativa, é nesse momento. Está perfeita a colocação, Vinícius. Não sei se Vinícius quer complementar, mas o Carlos também quer falar. Ana, você falou esse final da cena aí, que ele tinha sido muito, muito rude com ela, né? Muito, alguma coisa assim. Não foi isso que você falou? Alguma coisa nesse sentido, muito machão, muito alguma coisa assim. Eu fiquei pensando no que você falou.
E aí eu fiz um exercício aqui, eu coloquei como se a Ana estivesse no lugar dele, subindo aquela escada e acabando de descobrir tudo, que ela tinha sido enganada, né? E eu achei que dificilmente talvez a Ana não tivesse uma verve tão forte quanto a dele, né? Após descobrir todo aquele negócio, está diante daquilo, ele falar assim, eu acho que era meio humanamente difícil qualquer um ali diante daquela cena não explodir, né? Isso que eu não compreendi que a Ana falou, que eu acho que você me ajuda a entender. Me deu a impressão que você queria um olhar de complacência dele ali. Eu não conseguiria ter um olhar de complacência diante daquela cena ali, né? De tanta dor do cara, de tanta coisa, né? Não sei. Mas também, gente, ele já tinha virado a chave, entendeu? Você vê assim, ele tinha uma fantasia sexual com essa fantasmagoria, tá certo? Ele realiza essa fantasia sexual com ela quando ele transforma a Judy na Madeleine, tá certo? E logo depois que eles transam, né, que ela vai trocar de roupa no banheiro, antes dela pegar o colar, ele já está sentado com cara de cu no sofá, né? E ela vira para ele, vamos jantar, eu quero jantar. Onde que você quer me levar para jantar? Qualquer lugar, onde você quiser a gente vai. Já perdeu o interesse total. Já perdeu total o interesse nela. Ele já fez o que ele queria, né? Então, ele Entendi. é um personagem estupidamente misógino, ele é extremamente Sim, misógino. sem dúvida, mas eu acho que o que o Carlos queria ressaltar, não sei se é isso, e a Ana, se quiser complementar, eu acho que o Carlos quis dizer que depois do Scott ser tão envolvido em tramas e traições, que eu venho ressaltando, né, manipulações e tal, e como ele é um detetive de polícia, aflora essa agressividade, do tipo, fui traído imensamente, me envolveram numa questão de assassinato. Para um policial isso é gravíssimo, a gente tem que ressaltar isso também, e talvez por isso eu acho que o Carlos quis não justificar, mas explicar a reação agressiva do policial com relação a alguém que tem culpa no cartório, digamos assim. Não sei se foi mais ou menos esse, mas eu entendi que é mais ou menos isso que o Carlos queria ressaltar. Será? É um barulho estranho, não sei que barulho. Tem um telefone tocando, gente. Eu concordo com tudo que a Ana falou sobre essa coisa do cara. Todo diagnóstico eu concordo. Misógino, porra, mal amado, uma porrada de coisa que o cara perdido. Só o finalzinho que eu me colocando na cena que você acabou de falar. Né? Depois de tanta... Né, de ter descoberto que tinha sido usado, né? Não explodir naquele ali. Né? Cinematograficamente, eu acho que é perfeito. Né? Se ele chegasse ali agora, ele chegasse ali e não ficasse muito quietinho, talvez cinematograficamente perderia muito. Mas tentando ir para o lado da credibilidade do ato ali, eu acho que foi bem uma tentativa do real ali, né? Uma explosão do ser ali, sei lá. A Ana já comenta, eu só quero chamar a atenção de novo que o Hitchcock tem uma predileção em fazer personagens femininas loiras, especialmente, sofrer loucamente nos filmes. Vamos lembrar disso. Ana. Ana. Carlos, eu acho que isso tudo tem a ver, claro, com as projeções nossas ao estar vendo um filme. Talvez você tenha, como você é homem, você tenha a sua identificação maior com o personagem masculino. Nós, mulheres, com a identificação com a Judy, Madeleine, há uma hora em que a gente pensa assim, poxa vida, vamos perdoar quem? Vamos redimir quem? A sensação, você vai ficando uma empatia maior com as mulheres. Esse momento da escadaria, para mim, deveria ser assim, ela tem mais falo do que ele, ela teve muito mais coragem que ele. Ela teve até coragem de fingir que mudou a sua personalidade para, como quase todas as mulheres, né, para agradar esse homem. Como ela disse, na primeira fase em que ela ainda estava como farsante, ela
a única hora verdadeira foi quando ela falou, mesmo que você nunca mais me veja, eu continuo te amando. Ela se dá em sacrifício. Eu acho que a cena em que ela vê o suicídio da primeira personagem, que não é um suicídio, fica claro que ele quebrou o pescoço dela e depois a jogou, ela gritou porque ela já estava totalmente envolvida pelo amor, que ele não era capaz de ter. Ela estava envolvida por questões de dinheiro, claro, tem todo um laudo bandido dela, mas ela estava envolvida amorosamente. E ela, ao ver, talvez ela tenha se arrependido de tudo aquilo. Ele disse na escada que ele estava tendo uma segunda chance, mas só ele estava tendo a segunda chance, ela também estava. E qual foi o modo dele responder a essa segunda chance? Quase que ele a mata. Ele fica indignado, mas eu te pergunto, que investigador é esse? Quem daria um caso para um homem desse investigar? Ele não usa o racional, ele não é uma pessoa mental, ele está com tantos problemas, oriundos lá, provavelmente, dado a idade dele, ele nunca casou. Ele deve ter problemas muito, muito, muito primeiro para ter essa visão de mundo. Esse homem não pensa, ele tem obsessões, complexos, já que estamos falando de um curso sobre arquétipos, né? Ele tem obsessões, ele tem problemas de castração. Eu só acho que o primeiro grito dela, talvez, inclusive, esqueci o nome do marido da Madeleine, mas ele tampa a boca dela, tá certo? Eu acho que ela não sabia até que nível ela estava se metendo, entendeu? Pode acho ser. que é bem possível que ela não soubesse. Na verdade, só foi entender o nível da coisa quando ela chegou lá. Talvez o cara tivesse falado, tô fazendo uma brincadeira com ele, tô fazendo um negócio, não sei o quê, sabe? E ela não na soubesse verdade, que ela Vinícius, em algum no momento do filme, se não me engano, ela diz que tenta impedir que Gavin jogasse o corpo. E talvez grite justamente para não... Agora, Magda, lembrei disso agora na fala do Vinícius. Talvez o grito dela, que é aquele primeiro que a gente vê da queda da mulher morta, a Madeleine, tenha a ver com um grito da Judy para tentar impedir que aquilo acontecesse, porque em algum momento do filme ela diz que gostaria de ter impedido ou queria impedir que aquilo acontecesse, ou seja, que o corpo fosse jogado. Então ela sente uma culpa muito grande por participar do crime e tal, e o grito também pode ter a ver com isso. São várias leituras, né, pessoal? A gente faz uma leitura contemporânea de um filme dos anos 50, então, claro que é uma leitura crítica que se faz, mas realmente a gente... Quer dizer, eu não vivi aquela época, eu acho que a maior parte de nós não, então fica muito difícil a gente poder, talvez, olhar com aqueles olhos. Talvez naquele momento fosse mais compreensível toda aquela trama. Hoje, para a gente, não é. Ainda que a gente possa pensar, é um policial que foi envolvido num crime e ele está lá extrapolando naquele momento final. São leituras que se fazem de acordo com contextos e tal. Vocês têm essa impressão de que esse ator trabalha um bocado como um alter ego do Hitchcock nos filmes? Total. Não só esse, como outros. Porque é demais da conta. Inclusive esses complexos todos. Quando a Ana começou a fazer a leitura do perfil psicológico do personagem, eu estava a ponto de perguntar, é tanto complexo, é tanta coisa, é um peso tão grande psicológico nesse personagem, e um desvio mesmo, ele tem muitos desvios. E qual seria o principal? E ela deu a resposta, né? Enfim, é um grupo também maravilhoso, Danilo, além da sua aula ser maravilhosa, cada um traz uma colocação tão enriquecedora, né? O momento de fisgar esse personagem, como o Vinícius colocou, ele é fisgado ali, naquele mergulho atrás dela, né? Porque ele é tão frio, ele é tão
complexo e distanciado da realidade, que aquele teatro ali foi o que o fisgou para dentro da trama, né? Então, cada um traz um enriquecimento assim, da apreciação do filme, da sua análise. Olha, um beijo no coração de todos. São tardes maravilhosas com vocês. Mua. Obrigado, Magda. Eu fico feliz que tenham gostado do curso até então e do que a gente vem trabalhando aqui. Fico muito contente mesmo, mas, acima de tudo, eu fico muito contente com a contribuição de vocês. Hoje está sendo ainda mais espetacular do que foi nos dias anteriores, que já foi maravilhoso, porque eu me sinto espelhado na leitura de vocês também. Olha quantas coisas eu anotei aqui na minha... Não dá para ver, né? Na minha folha, por essas colaborações tão importantes, tão enriquecedoras, que me ajudam a ver o filme de outras formas. Eu estava tentando acompanhar o chat enquanto rolava o debate, comentando, a Lula estava comentando, que vê os filmes agora pelo prisma do simbólico e do imaginário, né? Ela não consegue só ver o filme, tem que também pensar, fazer a leitura simbólica, fazer um estudo mitocrítica ou análise mitológica, como também a Janaína comentou. Isso é importante que a gente possa fazer também, né? Aproveitar os conhecimentos do curso para a nossa vida. A gente não tem que concordar com tudo, e, na verdade, o dissenso, né? A não concordância talvez seja mais importante, mas é legal que o curso possa, digamos assim, é uma palavra meio estranha, mas instrumentalizar vocês para fazer novas interpretações. Então, só para complementar, Janaína, de novo, eu não sei se os realizadores de cinema fazem os filmes pensando nesses conhecimentos que são antigos, que vêm da mitologia, né, que vêm do simbolismo, da psicanálise, muito provavelmente sim. Mas você fala no chat que surgem inconscientemente, provavelmente, no caso do Hitchcock. Eu acho que surge inconscientemente, talvez não tudo, mas grande parte, né? A criação, a imaginação criadora, que fala o Bachelard, a imaginação simbólica, que fala do Han, essa imaginação conectada com o imaginário e conectada com o nosso inconsciente também, pessoal ou coletivo, como diz o Jung. Então, tudo acaba se misturando e tudo acaba sendo revertido em criação cultural, num simbólico cultural, não só num simbólico arquetípico. Então, vira arte, vira cultura. Isso é legal e que bom que seja assim, porque deixa tudo mais rico para a gente. O Jorge comentou, Jorge Georzi, nas palavras do Hitchcock, filmar uma cena de crime como se fosse uma cena de sexo, filmar uma cena de sexo como se fosse uma cena de crime. Eu acho que isso diz muito sobre a criatividade desse autor, e lembrando, né, que o sexo tem uma questão de violência muito grande nele mesmo, então acho que tem bastante a ver, sim, concordo, e legal que o Jorge tenha comentado isso para a gente. Rita, tem que escrever essa análise. Ana, então comentário para Ana, né? Uma análise sobre essas recorrências aí no filme do Hitchcock pelo ponto de vista dele. Janaína Batista, pelo que entendi, o mito de Ixion e o complexo de Ofélia foram introduzidos conscientemente pelo diretor. Não, na verdade não, Ana. Quer dizer, Janaína, me desculpe. Não conheço em nenhum local da literatura, de cinema, né, ou mesmo das reportagens, e que isso apareça. Isso é uma leitura que eu fiz. Não pode não ter nada a ver. O Hitchcock pode um dia chegar para mim e dizer, Danilo, está viajando, não tem nada a ver com isso. Mas a leitura que a gente faz, pelo ponto de vista do simbólico, ou que eu fiz, me levou a esse entendimento, porque eu acho que tem questões aí que se aproximam bastante, mas não foi consciente por parte do Hitchcock, tá? Talvez inconscientemente, como a Janaína ressaltou ali no chat também. E a torre como um campanário, a torre, que é o campanário, um símbolo fálico, né? Como a gente viu em algum outro filme também, o Jorge ressalta aqui para a gente. Letícia, quem sabe possa surgir uma versão contemporânea com o final do homem que cai depois de perceber a situação. Pode ser, ou talvez um outro filme. Eu tenho medo dessas releituras contemporâneas de filmes clássicos, né? É sempre muito complicado. Aliás, de Psicose foi feita uma versão contemporânea, eu acho, com o Vincent Vaughn, aquele ator. Um horror, um desastre completo, não tem necessidade disso. Olha, o Vinícius também entrando em desespero. Enfim, acho que era isso. E ali, bom, uma despedida da Ariane.
Então tá, foi a primeira vez que eu pude acompanhar o chat ao vivo, online, sincronicamente com vocês. Para mim é difícil, acho que a Rita está levantando o dedo. Rita, sim, a mãozinha também. Rita, diga. Não, eu queria dizer que essa análise que a Ana traz, né, que é uma análise mais do ponto de vista feminino, né, ela é muito interessante também para a gente ver que as construções fílmicas elas são históricos, né, eles trazem o simbólico, mas também trazem né, as relações sociais daquele momento e tudo mais. E embora a gente pode deixar os filmes no passado, mas as análises não podem ser do passado, né? A gente está hoje em dia vivendo as relações aqui e agora. Então, já que a gente está fazendo uma análise, é preciso ter essa percepção, né, do que é o feminicídio, do que é essa relação, né, fálica com a violência e tudo mais. E é preciso a gente estar muito alerta para isso, né? Então, agradeço muito que a Ana trouxe isso, porque eu estou mais quietinha aqui no meu canto, mas, assim, acho que a gente não pode deixar batido, né, nas análises atuais, esse tipo de observação, assim, né? Então, né, tudo bem, são 3 mortes de mulheres, né? As mulheres sempre, né, nessa recorrência de suicídio, mas também nessa relação da opressão e da pressão para o suicídio, né? Então, fica sempre essa dúvida, ela se matou ou ela foi induzida a se matar, né? Essa opressão feminina mesmo, que a gente vive historicamente, né? E que a gente está cansada de viver, né? Então, acho que é disso que se trata também essa análise que a Ana trouxe. E muito obrigada, assim, acho que é muito importante isso, sabe? Obrigado, São as Rita. relações tóxicas, né? As relações tóxicas sempre existiram. Só que agora a gente está conseguindo ter uma visão mais crítica e descascando a cebola, né? E percebendo o que está por trás desse amor romântico que às vezes as mulheres entram, da estrutura patriarcal. Eu acho que foram grandes conquistas da década do filme até hoje, mas temos muito que caminhar ainda, né, Rita? É verdade, Rita, eu agradeço pela colocação, porque isso é super importante. A gente tem que ver os objetos culturais antigos pelo prisma de hoje, não faz sentido não fazer isso. No texto da tese, eu faço alguma colocação com relação a esse contexto das mulheres nos anos 50 e a crítica ao Hitchcock com relação a essa abordagem das mulheres. Eu quero ressaltar aqui no livro A Experiência do Cinema, do Ismael Xavier, organização dele, né? São vários autores e teóricos do cinema que são publicados nesse livro. A Laura Mulvey é uma das primeiras teóricas do cinema que faz essa abordagem. Ela volta aos filmes para ter um ponto de vista feminista ou um olhar feminino com relação às obras culturais, o cinema especialmente, porque isso é importante, né? Os filmes, as obras culturais, midiáticas, têm que ser repensadas pelo ponto de vista de quem fala, de quem pensa isso. É o tal do local de fala, no bom sentido, da expressão, né, na expressão correta, ou melhor, na concepção correta do lugar de fala, não daquilo que se convencionou na internet, que é outra coisa errada, que é o cancelamento, que decorre e deriva no cancelamento, não é isso. Mas, então, a Laura Mulvey faz isso muito bem. Autores negros, teóricos negros, indígenas fazem isso com extrema importância e autoria. E lembro também da Susan Sontag, que foi uma das primeiras a pensar a fotografia e o cinema pelo ponto de vista feminino também. Então, super boa a colocação da Rita e é importante a gente lembrar disso. Obrigado. Não sei se o Carlos quer falar ou se deixou a mão levantada por esquecimento. Eu queria te perguntar uma coisa. Assim, talvez, não sei se você vai lembrar agora, se você achar interessante, talvez na última aula, nesse mundo da internet, em relação, o que você navega, o que você aconselha, alguns sites, canais que você curte, né? Alguma indicação, assim. Você deu muitos livros, né, maravilhosos, mas no mundo da internet, assim, você eu curto o canal tal, o site tal, o blog tal. Nesse mundo da internet, se você puder depois partilhar alguma coisa que você acha interessante, seria ótimo. Eu posso responder agora, eu até posso mandar depois a listagem, inclusive eu respondi isso num formulário recente da nossa Associação de Críticos, que estava levantando novas informações sobre o nosso corpo de associados.
Mas eu gosto muito de jornalismo tradicional para crítica de cinema. Eu não gosto muito dos como é que é? YouTubers ou videoblogs. Alguns eu gosto muito de um que chama Red Letter Media, que são meio nerds lá dos Estados Unidos, mas eles têm uma visão muito interessante sobre filmes, mas acaba sendo mais filme de... não é blockbuster, são filmes de suspense, de terror e tal, mas é uma predileção minha. Mas então, crítica de cinema, eu gosto dos tradicionais. Eu me sinto mais à vontade com críticos que têm maior conhecimento e um conhecimento também teórico sobre essas questões. Então, eu fico no Guardian, eu gosto de ler o Le Monde, alguma coisa do New York Times, que mais? Revistas que nem Rolling Stone tem um diretor, não, crítico de cinema que eu gosto muito, o Peter... Puta, me fugiu agora o nome, não é Bradshaw. Daqui um pouco eu vou lembrar. Eu gosto de revistas, muitas revistas. A francesa Les Incorruptibles tem uma parte de cinema que é muito legal, que eu gosto. Tudo eu posso mandar depois, tá? Canais de internet, os novos, eu não acompanho muito, vou ser sincero. Fico nos jornais, nos jornalões mesmo. Gosto mais. Brasileiros. Brasileiros. Eu acompanho críticas da Folha, do Estadão, eventualmente. O que eu acompanho mais? Eu gosto muito do pessoal da academia, os pesquisadores em cinema, que publicam em revistas científicas, então, mas daí não é a crítica de cinema, né? São estudos cinematográficos, estudos científicos, acadêmicos sobre cinema, que abordam aí várias teorias dos cineastas, eu gosto bastante, enfim, várias teorias que tem dentro do cinema, são tantas que nem vale a pena agora debulhar cada uma. Que mais que eu gosto? Tem uma revista aqui gaúcha que chama Teorema, que eu gosto de ler também, com autores aqui do Sul. No Nordeste tem alguns veículos de comunicação que eu acompanho, de pessoas que eu acompanho no Facebook também, que já estiveram aqui em festivais e trabalharam com a gente. Mais ou menos por aí. Eu gosto muito mais dos estrangeiros, a Teorema aí aparecendo. Eu gosto mais dos estrangeiros do que dos nacionais para crítica de cinema, por um motivo que me parece interessante. Eu acompanho mais os lançamentos na gringa e, assim que possível, acompanhar eles quando são lançados, mas acompanhar a crítica que vem de lá também, porque é um outro ponto de vista, um ponto de vista diferente. O site do Roger Ebert eu gosto bastante. Eu vou ter que recorrer ao meu arquivo em que eu tenho tudo listado, eu posso mandar por WhatsApp para vocês, não tem problema. Valeu. De nada. Mas e os teus preferidos quais são, Carlos? Se quiser comentar. Eu sou bem mais humilde, eu gosto muito do Carlinhos Matos, né? E a gente navega, Ana, também muito nos grupos aí, né? Tem muita coisa rica nos grupos de internet, né? Tem muita coisa boa sendo trocada aí. Tem mesmo. Tem um pessoal, não é o... tem muitos canais de nerds, né? Que se auto-intitulam nerds. Eu gosto de um especial que me fugiu agora o nome. Eles têm canal no YouTube também, é um cara mineiro que ele acaba fazendo leituras muito boas de filmes contemporâneos que estão agora rolando no cinema e filmes raros também. Me fugiu o nome dele justamente porque é tanta gente que a gente acompanha. Eu tenho aqui salvo e eu posso procurar e mandar também para vocês. Super interessante. Eu estava tentando lembrar de um mineiro, talvez seja o mesmo. Eu agora me esqueci também. Pode ser que seja. Ele fala tanto de filmes quanto de linguagem cinematográfica para quem vai realizar cinema, o que é bastante interessante, porque daí a gente pode criar relações entre as duas áreas, né? O que, Vilela? Não, Vilela, não. Não, Pablo Vilaça, talvez? Pablo Vilaça, isso também é legal. Sim, o Pablo tem o Cinema em Cena, eu acho que é o nome do... seria auto-intitulado como o primeiro site de cinema. Críticas muito boas do Pablo também, já fiz curso com ele, de linguagem audiovisual.
super legal, e ele esteve até no Festival de Gramado, a gente se encontrou. Gosto muito dos textos do Pablo Vilaça, muito bons. Legal. Médico, realmente. Mas não era dele que eu estava tentando lembrar, era de um outro, mas que bom que a gente lembrou dele também. Pessoal, 15 minutinhos para a gente encerrar. A gente já conversou bastante sobre filme e adjacências. Foi tão legal o encontro de hoje. Alguém quer comentar mais alguma coisa ou a gente pode encerrar, se preparar para a aula de encerramento, sexta-feira? A aula de encerramento é qual o tema? Cidadão Kane é uma leitura simbólica menor, mais óbvia, no meu ponto de vista. Eu encontrei coisas que são mais corriqueiras. Eu gosto muito dessa leitura que eu fiz, modestamente falando, porque me trouxe mais elementos e o filme é muito rico. Mas o filme é tido como mais recorrente, como dos melhores e mais citados como influentes. Eu estou procurando um arquivo aqui que eu quero abrir para vocês. É o Cidadão Kane. Deixa eu ver se eu tenho... Eu acho que eu botei no filme de 2001, que eu acabei não mostrando para vocês a tabela de corpos do meu... Para a gente encerrar, tá? É rápido. A tabela de corpos da minha tese. E por que eu escolhi, então, esses filmes? Não é que eu escolhi 2001... Só um pouquinho que está abrindo. Tá. Não é que eu escolhi por conta própria... Travou. Tem que sair, gente. A gente se vê na sexta. Tomara que o Danilo volte aí para os últimos 10 minutos. Tchau, pessoal. Até sexta. Tchau. Alô, alô? Voltou. Oi? Tá bom. Eu estava comentando, então, só que não foi uma escolha pessoal. Vou tentar botar na tela agora para a gente poder encerrar. É o seguinte, eu fui na lista dos melhores, mais influentes filmes, segundo o British Film Institute, American Film Institute, não sei se estão vendo na tela, eu acho que sim, um levantamento conjunto entre Guardian e Observer, dois jornais britânicos, a revista super famosa Cahiers du Cinéma e a revista Hollywood Reporter. Então, busquei as listas que eles consideram os mais importantes nos últimos anos, publicados por eles recentemente. Então, fiz um levantamento dos mais citados. Os mais citados são esses três que a gente viu e vai ver, mas também foram citados com frequência Sunrise, O Mágico de Oz, A Regra do Jogo, Casablanca, Singing in the Rain, Godfather e A Lista de Schindler. Né, O Poderoso Chefão, então, Cantando na Chuva, A Regra do Jogo, do Jean Renoir, e Sunrise. Mas os mais citados são esses três que estão ali no topo, e esses que a gente está vendo agora e que eu trabalhei, então, na tese de doutoramento. Só para explicar que não é uma escolha pessoal, né? Um levantamento mais ou menos objetivo, digamos assim, dos filmes citados como mais importantes, tá bom? Então, muito obrigado, um abraço para todos, a gente se encontra sexta para o último encontro. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau, até sexta. Obrigada. Boa tarde. Até mais. Boa tarde. Tchau, tchau.